que era de capataz de primeira classe. Está um pouco em mau estado, mas que se saiba é a única cobertura da Companhia Real que haja conhecimento ou em mãos de particular ou na própria empresa. O Alfa passa por Contumil, um dos 7 grandes complexos oficinais ferroviários. Desde o século XIX que em Portugal se constrói material circulante. Só não se faziam rodados. É o que retrata este filme de 1927. E as oficinas da Beira Alta, na Figueira da Foz, até eram pequenas comparadas com as de Campanhã, do Barreiro ou de Alcântara Terra. Os pendulares são inspecionados em Contumil todos os 2.500 km. O desgaste é medido ao milímetro nesta oficina com pessoal de bata branca. Os Alfa são os comboios europeus de velocidade elevada que menos tempo perdem por causa das avarias. Aqui, tudo é sistematicamente verificado, dos limpa-para-brisas às casas de banho. Estas inspeções permitem outra perspectiva da evolução tecnológica. Ainda há 50 anos, as sanitas de muitas carruagens pouco mais eram do que um simples buraco que despejava diretamente na via. Isto é uma sanita dos pendulares. Se repararem, há uma grande diferença para uma sanita convencional, é cheia de tecnologia, funciona a vácuo e ar comprimido, os dejetos são sugados por força de vácuo e depois são expulsos para um reservatório de água suja por força de ar comprimido. Aqui temos o bloco de eletrobálvulas, que é responsável pelo controle de todo o equipamento eletropneumático. Uma válvula de disco, esta é de admissão, custa a módia quantia de 1.500 euros, há 2 por sanita. Câmara de pressurização. Ao lado temos a central eletrónica, que é responsável pelo controle da sanita. Campanhã. Chegada à interface central de transportes da área metropolitana do Porto. O antigo edifício principal foi preservado. Ao lado nasceu a GAR Intermodal, que junta comboios, metro, transportes rodoviários, o futuro comboio de alta velocidade. A obra deve estar pronta em 2008 e custar 133 milhões de euros, um marco na renovação urbana do Porto. O objetivo é rendibilizar os 15 hectares da antiga estação, com 2 edifícios de habitação e um complexo de 55 mil metros quadrados, que inclui escritórios, serviços e até uma residência de estudantes. Parte mais um pendular da nova GAR Intermodal. O comboio segue por uma das mais arrojadas obras de Edgar Cardoso, a Ponte de São João, no Porto. Inaugurada em 1990, é a maior obra de arte concebida em betão pré-esforçado pelo genial engenheiro. Ao lado, à espera de outro destino, está a Ponte Maria Pia, a primeira grande obra da Casa Eiffel. Foi inaugurada em 1877, permitiu ultrapassar o temível fosso do rio, o Douro, que durante 13 anos atrasou a progressão dos caminhos de ferro. Emílio Bill, um fotógrafo alemão que se estabeleceu no Porto em 1860, ilustrou de forma exemplar a epopeia das pontes ferroviárias. Outros instantâneos retratam o tempo em que qualquer ponte, mesmo a mais modesta, era um triunfo da engenharia e do progresso. Muitas destas obras de arte perduram, porque Portugal sempre preferiu reforçar, a substituir as suas pontes até aos limites de segurança, à medida que aumentava o peso e a velocidade dos comboios. Os técnicos do serviço de pontes tornaram-se peritos do possível. Nas pontes metálicas aumentavam uma longarina aqui, reforçavam um contraventamento acolá. Ainda hoje substituem rebites. A temperatura ideal é a do rubro cereja, 900 graus. O martelo de cravação agora é pneumático, mas a perícia e a rapidez continuam a ser indispensáveis. Ponte de Lares, perto da Figueira da Foz.
Alguns dos melhores exemplos de uma arte preservada por força das circunstâncias encontram-se mais a norte na linha do Minho. É o caso da ponte do Rio Coura, em Caminha. Nós, ao contrário do resto da Europa, em que ao fim de 70 anos uma ponte em serviço era substituída, Portugal não tinha recursos financeiros para isso, de maneira que mantínhamos-las, reforçando. A partir de certa altura, depois de se ter mantido durante tantos anos uma ponte em serviço, embora às vezes com restrições, chegamos à conclusão que agora, já com 100 anos, já ninguém tem lata para mandar demolir. Então aí é a época de reforçar se ela foi bem tratada. Aqui optámos por fazer um reforço que a envolve, é um reforço muito transparente, é um reforço que deixa ver a ponte antiga, preserva perfeitamente a estrutura original. E isso de facto é muito estimável porque também é didático. Sempre que se fala com colegas estrangeiros, vêm cá e ficam, não é só admirados, ficam entusiasmadíssimos como é que a gente preserva. Este é um autêntico museu vivo que a gente tem. São pontes com mais de 120 anos, adequadíssimas às novas exigências de carga e de velocidade. A viagem prossegue agora pela via estreita do Volga, inaugurada em 1908. O comboio demorou meio século a chegar a todo o país. Elvas, 1863. Bragança e Vila Real de Santo António, 1906. Na primeira metade do século XX, com o aparecimento do automóvel, investe-se proporcionalmente menos na ferrovia. A viação acelerada perde velocidade com a revolução da estrada. Décadas depois chegaram a vir cá estrangeiros só para passear nos comboios que já não havia em mais lado nenhum. Das excursões do Clube das Locomotivas da Grã-Bretanha ficaram registros inéditos. A estação do Pocinho, anos 70 do século XX, ainda no tempo do vapor. Por esse país fora, mais de uma dezena de linhas e ramais sem renovação foram encerrados no final da década de 80. Os comboios para Barca d'Alva, por exemplo, foram suspensos por falta de rendibilidade em 1988. Esta estação fronteiriça está abandonada desde então. Era de Barca d'Alva que partia a linha para Salamanca, hoje também fechada. Foi uma das maiores obras ferroviárias portuguesas do século XIX. São 20 túneis e 14 viadutos metálicos em apenas 17 quilómetros. Tudo já do lado espanhol da fronteira do Rio Águeda, mas tudo financiado e construído pelos portugueses para ligar o Porto à Europa.